Seja bem-vindo a mais um podcast ViviPod. Hoje eu estou com um especialista em coração. Ele é o cardiologista Rômulo Pflister. Falei certo? Certinho. Ele atua na medicina integrativa. A gente vai trazer um assunto muito importante, fica aí. Mas primeiro deixa ele dar um oi para vocês. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui, aceitar esse convite aí da Vivi. Eu acho que nós vamos falar sobre assuntos de extrema importância para a sua saúde. Então, não perca aí, porque o conteúdo é de primeira, tá? É isso. Gente, eu imagino que vocês aí em casa também estejam assim preocupados, assim como eu, com a quantidade de gente que a gente tem visto morrendo de mal súbito. Doutor, por que isso tem acontecido agora? Morte súbita é uma doença cardiovascular, tá? Sempre existiu, já tem essa marcação aí, registros, né, de morte súbita a todo momento. Os principais fatores são entupimento de artéria mesmo, é o infarto agudo do miocárdio. Existem algumas arritmias também que favorecem a morte súbita, né? Então, essas causas cardiovasculares já são conhecidas de longa data, mas realmente o que tem chamado bastante atenção é que nos últimos anos, inclusive saiu agora pelo Instituto Nacional de Cardiologia, que teve um aumento de 147% de morte súbita em pacientes mais jovens, entre 40 e 50 anos. De quanto tempo para cá, doutor? De 3 anos para cá. Nossa, Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu sou muito questionador, sabe? Sim. Hoje, a medicina que eu faço, a medicina que eu atuo, eu passei por várias etapas até chegar aqui, sabe? A minha formação, eu sempre fui muito questionador na faculdade, sempre queria entender o porquê das coisas, principalmente quando se tratava de algumas matérias específicas, fisiologia, anatomia. Fui monitor de anatomia há muito tempo. Então, o meu processo de formação, até o ponto de hoje, sempre foi questionando as coisas. E eu acho que ciência se faz com questionamentos. E hoje, a gente para em certos tabus, principalmente porque parece que os médicos pararam de questionar. E entrou num mecanismo de empurra, um mecanismo manada, sabe? E todo mundo faz a mesma coisa e acha que aquilo ali é o certo e ninguém questiona e tá tudo bem e vai empurrando com a barriga, sabe? Hoje eu vejo a medicina, de um modo geral, dessa maneira, uma medicina acomodada. Os médicos, de um modo geral, estão acomodados. E um dos motivos que eu sempre falo, um dos motivos que eu entrei para a medicina integrativa é exatamente pela medicina integrativa ser essa medicina mais questionadora, né? Uma medicina que quer entender o porquê, a raiz do problema das doenças e não simplesmente ficar passando remédio para poder resolver sintoma e dar inúmeros efeitos aí ao longo prazo para o paciente, né? Então, quando eu vi essa nota, essa informação, que isso não sou eu que estou inventando não, tá? Sim. Tem um dado estatístico de acompanhamento e 147% em homens, 146% em mulher, esse aumento aí de morte súbita. Eu falei assim, gente, peraí, tem alguma coisa errada. Qual que é o motivo? Por quê que está acontecendo isso? E a gente tem acesso a algumas informações que a maioria da população, a população de modo geral, eu vou falar aí que 99,9% da população não tem acesso. E aí acontece esse efeito manada que eu falei, vai todo mundo, né, pro mesmo lugar, naquela mesma, é assim que tem que fazer, é assim, então isso aqui que tem que fazer, todo mundo faz. E realmente eu coloquei alguns pontos de interrogação nesse percentual, sabe, de aumento. E aí a gente vai avaliar os últimos acontecimentos, né? A gente faz uma retrospectiva aí dos 3 últimos anos. A gente teve uma pandemia, né? Eu não gosto de usar essa palavra. Não, pandemia, porque para mim não foi uma pandemia. Fale mais.
foi uma pandemia. Para mim, não foi. Enfim. Então, a gente tem que olhar os acontecimentos. Eu não estou falando que a causa é isso. Não. Mas precisa de levantar esses números. Precisa de apurar esses números para entender o porquê que a população está tão exposta, né? Doutor, a pandemia significa um PAN, né? Uhum. Que pega a população mundial. Sim. E por que não foi uma pandemia? Não é que Porque... não assim, eu enxergo da seguinte forma. Eu gosto de números. Apesar de ser médico, adoro números. Sim. Então, vamos fazer uma continha rápida Sim. de matemática, tá? Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a população mundial ela era de 2 bilhões de pessoas. Vou aprender com você agora, tá? 2 bilhões de pessoas, tá? Na Segunda Guerra Mundial, direta e indiretamente, por causa da Segunda Guerra, que foi uma coisa totalmente provocada pelo homem, totalmente provocada pelo homem, né? Nós estamos falando de 57 milhões de pessoas que morreram direta ou indiretamente da Segunda Guerra Mundial. Então, faz a proporção aí, Vivi, na sua cabeça. 2 bilhões de pessoas, 57 milhões de mortos. Agora vamos trazer os números para agora. Hoje nossa população já bateu aí os 8 bilhões de pessoas. A pandemia matou 15 milhões de pessoas. Isso é menos de 1%. Então, quando a gente fala pandemia, exposição e tudo, a gente fala de números catastróficos. Graças a Deus não aconteceu isso. Verdade. Mas, porque banalizou, não sei quais os viés aí, né? Enfim, tem muita coisa envolvida que a gente nem imagina, né? Então, o que importa para mim são números. Então, dentro de 8 bilhões de pessoas, morreram 15 milhões. É muita gente? É. Mas trazendo uma proporcionalidade, igual eu dei o exemplo da Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa provocada totalmente pelo homem, responsabilidade total do homem. 57 milhões? Então, se o que aconteceu agora é uma pandemia, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, eu não sei o que bomba atômica. Mas é uma coisa surreal. E aí, quando a gente entra no âmbito pandemia, o mundo já passou por situações de devastação, 1/3 da população foi dizimada por peste. Então, 1/3 da população hoje, a gente estaria falando aí em quase 3 bilhões de pessoas, entendeu? Então, eu acho que o modo como as coisas são colocadas, de um modo geral, para a população, o modo como as coisas são exploradas, sempre a gente tem que questionar, avaliar. Você já tinha parado para pensar nesses números alguma vez? Não, mas eu sou muito questionadora. Eu acho isso importante porque eu acho que até quando o médico fala, vamos supor, a gente está falando de medicina integrativa, você fala assim, você vai no otorrino vai cuidar da sua parte, ouvido, enfim, garganta. Sim. Aí você vai no ortopedista, ele vai cuidar de osso. Vamos supor que você tem um problema que, sei lá, o seu osso tá doendo. Enfim, você sente dor nos ossos, né? Hoje em dia a gente tá com muito aí como é que é o nome, gente? Que a gente falei na terça, gente. Fibromialgia. Fibromialgia, primeiro, não é uma doença. Ixi, vamos lá. Não é uma doença. Fale mais. Fibromialgia é um conjunto de sintomas que a pessoa tem tanto sintoma, tanto problema, que aí eles falaram assim, o que nós vamos chamar esse tanto sintoma complexo aí? A fibromialgia. Tanto que um dos principais tratamentos é um inibidor de recaptação de serotonina. O que é isso? É um antidepressivo. Sim. Pode ver que dentro do tratamento da medicina tradicional, todo mundo toma um inibidor de recaptação de serotonina. Uma desvenlafaxina, uma sertralina. Hoje o que é mais utilizado é a desvenlafaxina. Sim. Que é um remédio que a longo prazo
ele te causa uma dependência tão grande, tão grande, tão grande, que você não consegue se livrar dele mais. E existem muitos pacientes que têm esse diagnóstico de fibromialgia e que estão aí traçados, aí, linkados aí a esse remédio o resto da vida. Por quê? A gente tem que ensinar o corpo a produzir mais serotonina. Se seu corpo está com falta de serotonina, Sim. O sentido real de um tratamento na raiz do problema é dar composto, dar matéria-prima para o seu corpo produzir mais serotonina. Aí você vai resolver, você vai ter uma resolução na raiz do problema. O remédio antidepressivo, ele pode ser utilizado? Pode. Mas aí a gente vai estar fazendo o quê? Recapitando, o próprio nome do remédio fala, ó, recapitando a serotonina, colocando ela lá para atuar, depois ela de novo. Não produzindo, né? Não produz. Sim. E como que você produz serotonina? Complexo de vitamina B é importantíssimo. Tem vários nutrientes aí que vão fazer a composição, a formação da serotonina. Entende por que a medicina tradicional está tão obsoleta e cada vez mais a medicina integrativa está ganhando espaço? Porque a medicina integrativa, a abordagem, ela é muito mais minuciosa, ela é muito mais específica, ela é muito mais ir lá na raiz, entendeu? E aí entra um outro grande detalhe, que é a questão da abordagem multissistêmica. Por quê? É igual você falou, você vai lá no ortopedista para ele avaliar seu osso. Tá, se sua causa de dor crônica lá no osso for por causa de fraqueza mesmo, o osso não está sendo produzido adequadamente, a reabsorção óssea não está acontecendo. Ortopedista, olha vitamina D3 dos pacientes. Sim. A vitamina D3 é importantíssima para a nossa reabsorção óssea. Sim. Entendeu? Então, se você não tem a matéria-prima para acontecer a reabsorção óssea, como é que você vai produzir osso? Aí você vai no ortopedista, você está com dor óssea, ele te atende primeiro em 10 minutos, escuta basicamente somente os seus sintomas, não entende nenhum contexto prévio que você tem e você sai lá com uma receita de um anti-inflamatório, que você vai na farmácia da esquina, compra o anti-inflamatório, toma, alivia a sua dor, mas daqui a um tempo você vai ter ela de novo. É o que está acontecendo com a população, Vivi. Sabe o que eu acho também, eu acho que falta muito isso que a gente estava falando, as pessoas questionarem. Questionarem, mas por que eu tô com dor no osso? Mas por que eu tô com essa dor na cabeça que não passa, né? Enfim, são pequenas, o corpo vai falando o tempo todo. Exato, né? Exato. E uma coisa importante ressaltar, que aí eu acho que principalmente para quem está nos assistindo agora no podcast, é o quanto que as pessoas gostam de terceirizar as coisas, né? As pessoas gostam de colocar o problema dela na mão dos outros. Aí ela coloca a saúde dela totalmente, inteiramente na mão do médico. Aí ela fica amarrada lá no médico. O médico, ele faz o que ele quiser. Ele fala assim, não, ele que entende. Mas não é bem por aí. E é uma coisa também que é um diferencial na medicina integrativa, porque se você passa por uma consulta comigo, eu vou te dar uma aula sobre a sua saúde, eu quero te ensinar como que o seu corpo funciona, eu quero que você chegue para mim no nosso decorrer do tratamento e você vai me falar assim, ô Rômulo, li isso, que isso aqui, ó, para o meu corpo às vezes é interessante. Você aprende, você tem que saber, você tem que conhecer o seu organismo. Olha que coisa fantástica. Imagina você ter as rédeas da sua saúde na sua mão. É isso que a gente faz dentro da medicina funcional integrativa, entendeu? As rédeas da sua saúde, ela continua nas suas mãos. Nós vamos fazer o quê? Abordar ali os seus sistemas, identificar as faltas dentro das suas queixas, entendeu? E exatamente, direcionar. Você vai fazer um tratamento totalmente direcionado. Por isso que a gente fala que é um tratamento o quê? Personalizado. Sim. Vivi, não existe ninguém igual a ninguém. Sim. Nem um gêmeo univitelino, um é igual ao outro. E se você pegar metabolicamente um gêmeo univitelino, você vai ver que metabolicamente eles são diferentes. Entendeu? Então, como que é o mesmo remédio para todo mundo? Sim. Eu gosto muito de Regis, posso te falar a verdade.
Eu gosto muito. Mas eu odeio remédio também. Eu sou desesperada quando fala pra mim, toma um remédio que passa. Até mesmo assim, eu tô com uma dorzinha de cabeça enjoadinha. Eu falei, gente, vou segurar, porque eu acho que o corpo mesmo vai resolver um pouco. E vai resolver. Mas a gente não, tá acostumada a ir lá, pega na farmácia logo, já resolve o problema. Exato. E acaba... Hoje se resolve as coisas tudo, e as pessoas também estão cada vez mais imediatistas, né? Todo mundo quer as coisas assim, para ontem. Eu fico vendo no WhatsApp, às vezes a pessoa te manda mensagem ali, ela quer que você responda, que você pare sua vida para responder. Sim. O WhatsApp, ele ajuda em muitos quesitos, mas acaba... Traz ansiedade, ansiedade, né? Exatamente. Então, eu vejo hoje, devido a esse imediatismo, é muito mais cômodo a pessoa ir lá, comprar o remédio, tampar o sol com a peneira, aliviar e empurrar aquilo ali com a barriga. Por que você acha que as doenças elas acontecem, na maioria das vezes, é claro, depois dos 40 anos? Por causa desse empurra com a barriga. Porque o seu organismo ele vai conseguindo segurar as pontas, ele vai conseguindo manter o equilíbrio da sua saúde até um certo ponto. Chega um certo ponto que ele não aguenta mais. Ele fala assim, aqui, acabou. Minha reserva de equilíbrio aqui, minha matéria-prima para trabalhar seu corpo, para te proteger, acabou, meu amigo. Agora é com você. Então, é onde que vem os processos de adoecimento. A medicina integrativa, ela cuida da longevidade, né? Então, vamos falar um pouquinho disso, doutora, porque eu sei que não existe a gente falar de longevidade sem falar de cuidados com o coração. Não. Na verdade, está tudo integrado, todo, né? É o todo. Mas eu falo que sim, a gente tem os órgãos, né? Vitais, a gente tem a questão de qualidade de vida, ela depende de inúmeros sistemas específicos, né? Por isso que eu falo longevidade saudável, porque hoje a gente vê muita longevidade. Hoje é muito mais comum você ver um paciente de 80, 90 anos de idade do que há 30 anos atrás, porque a expectativa de vida aumenta. Aí, às vezes, dá aquela nó na cabeça, né? Pergunta, mas se a expectativa de vida aumenta, não é sinônimo que as coisas estão melhorando? Não é bem assim, porque hoje o que você mais vê também são pessoas longevas, mas que não têm qualidade de vida. Quantos idosinhos de 80 anos que você vê ativo, faz tudo? O certo seria, né, doutor? Sim. Aí a gente entra nas zonas azuis, não sei se você já ouviu falar. Tem um documentário no Netflix. Tem. No Netflix tem um documentário muito bacana que eu aconselho a assistir. Sim. Que fala exatamente sobre locais onde as pessoas ultrapassam 100 anos de idade. Com qualidade. Com qualidade de vida. Eu estava até estudando um pouquinho sobre Okinawa, que é uma cidade japonesa, né? Na verdade uma ilha que fica no Japão, e aonde lá a longevidade ela é fantástica. As pessoas de 80 anos lá é jovem, entendeu? Mas sabe um detalhe importantíssimo? Lá em Okinawa, por exemplo, as pessoas não aposentam. As pessoas trabalham com o que gostam e trabalham 80, 90 anos de idade. Eles vão aposentar com 90 anos de idade. Qual que é seu ponto sobre isso, de ficar trabalhando até 80, 90? Primeiro, você tem que trabalhar com o que você gosta, né? Hoje, infelizmente, muitas pessoas não trabalham com o que gostam. E nem procura a caminhada para chegar aonde ela almeja profissionalmente, né? Então, a primeira coisa, você tem que trabalhar com o que você gosta e que aí você vai ter prazer no seu trabalho. E esses dias eu falei exatamente isso no Instagram, nos meus stories. Eu gosto que você fala de vida, doutor. Você não fala só de medicina. Na verdade, a medicina integrativa é sobre vida, né? Mas você dá conselhos. Eu falo que é um conjunto, né, Vi? A espiritualidade, hoje, as pessoas estão muito sem espiritualidade, entendeu? E as pessoas têm certos apegos, certas amarras, culpas, que elas vão carregando ao longo da vida, que não permite elas a experimentar o que faz real sentido para ela. Isso é porque você não está nem falando de religião, né? É realmente a parte espiritual da pessoa. Mas nós temos a nossa energia vital, a gente tem a nossa espiritualidade. Cada um tem a sua espiritualidade, independente de crença e religião. E hoje as pessoas estão sem espiritualidade.
Quantos que ingressam, às vezes, num serviço público, que odeia o serviço público, mas fica ali porque fala que aquilo ali traz uma estabilidade financeira e carrega, às vezes, um serviço público 10, 15, 20, 30, 40 anos. Imagina como que essa pessoa não é corroída por dentro, entendeu? Então, hoje as pessoas estão sem espiritualidade, sem coragem, comodismo, muitas vezes, cega a pessoa não tem coragem de recomeçar. Eu sempre falo na minha vida que, independente do que acontecer, eu sempre vou ter força e energia para recomeçar. A vida, ela é término e começo. Término e começo. Sim. É assim. Por quê? Senão você não experimenta o que você tem que experimentar. Sim. E aí você não evolui. Eu vou abrir só um parênteses antes da gente gravar. Eu contei um pouquinho da minha história pro doutor. Ele falou assim, sim, término, agora recomeça. Ciclos que abrem, ciclos que fecham. É assim. E se você não entender isso, você sofre. E fica doente. Isso traz uma repercussão no seu físico. Primeiro é o espiritual. Todo o processamento que a gente tem aqui é que faz virar a nossa realidade. Sim. A sua realidade depende do que processa e o que interpreta. Então, tudo depende daqui, da sua energia. Por isso que eu falo muito, energia positiva, pensamento positivo. Esses dias eu estava fazendo a minha barba, cortando meu cabelo e estava a televisão ligada lá no salão. Eu fiquei lá 1 hora, mais ou menos, e nessa 1 hora, a televisão que estava ligada, eu não assisto televisão, sabe? Não assisto. Lá em casa, eu e a Nath, a gente só assiste televisão para ver alguma série, para ver algum filme. Eu adoro filme. Só. Esse noticiário, Globo, SBT. Não, a gente não assiste. Isso absorve, aí, não, a gente não assiste. E esse dia, assim, eu fui obrigado a ver, né? Foi 1 hora de notícia ruim. Você saiu de lá depressivo. Não, eu saí de lá e falei assim, cara, agora eu entendo por que as pessoas às vezes estão passando por tantos problemas, porque é tanta coisa negativa. Eu fico impressionado o quanto que a coisa negativa atrai, né? As pessoas parecem que gostam. Não, e faz acostumar. É assim mesmo. Né? Tá acontecendo isso em todo lugar, é assim mesmo. Exato. Todo dia eu vejo na televisão isso, é assim. Então vai se conformando, né? Exato. E tem um livro que chama Mais Esperto do que o Diabo. Sim. Esse livro é muito bom mesmo. Sim. E ele fala exatamente sobre a negatividade das pessoas. Napoleão Hill? Napoleão Hill. E ele fala exatamente sobre isso. Que hoje o diabo é muito mais fácil de dominar o ser humano. Tá prático para ele. Porque tá fácil. Porque exatamente ele vence quando ele consegue colocar e implantar as coisas negativas na cabeça das pessoas. E 98% das pessoas estão assim. Hoje em dia, a maioria das pessoas... Por que as coisas não prosperam? Por que não existe a prosperidade? Está cada vez mais difícil. Para você pensar, ao seu redor, quantas pessoas fazem coisas com prosperidade? Sim. Entendeu? Quantas pessoas que fazem coisas da vida dela que vai trazer um reflexo positivo. Sim. Positivo. Pro todo, né? Pro todo. Entendeu? Isso. As pessoas não pensam assim. Infelizmente, em todas as profissões, a maioria pensa de uma forma totalmente individual. Sim. Pensa ali nela, não, eu tô aqui, eu vou ganhar meu dinheiro aqui. Eu via muito isso quando eu fazia plantão médico, sabe? Eu trabalhei, viu, em linha de frente. Lógico. CTI, fui médico de CTI durante 5 anos. Fui médico de enfermaria, coordenei unidade de pronto atendimento em Belo Horizonte durante muito tempo. E o que eu mais via nos profissionais, e muitos até falavam e deixavam isso abertamente, falavam assim, não, eu estou aqui para fazer meu plantão encerrou, acabou, eu estou na minha casa, eu não quero nem saber. Então, para você ver o quanto as pessoas pensam na individualidade dela, em ganhar o meu dinheiro, depois que eu ganhei meu dinheiro, pronto, acabou, não interessa o resto. E não é bem por aí. Eu lembro que eu saía do meu plantão, às vezes, dependendo de como morto foi, eu falava assim, cara,
a gente pensa, não, como é que será que tá? Eu lembro de um rapaz que esse rapaz nunca sai da minha cabeça, que ele tinha um tumor maligno na cabeça e ele ficou no CTI que eu trabalhava por um período, e um período até longo, um processo de sofrimento muito significativo. E eu lembro exatamente que eu saía do plantão pensando nesse rapaz e chegava no plantão pensando nesse rapaz. O dia que eu tive a notícia que ele faleceu, eu falei assim, não, graças a Deus, obrigado, meu Deus, você levou ele, porque descansou, o cara estava sofrendo. Então, hoje as pessoas realmente, elas têm... Se importar com o outro, né? Não importa, é o que eu falo, é a individualidade. E pensa no que é bom para ela ali e pronto. Mas acha que quando ela tá pensando em tá bom para ela, esquece que o mundo não é ela, não é só ela, né? Nós estamos vivendo em sociedade. Enfim, doutora, eu imagino que as doenças, que a gente estava falando das doenças cardiovasculares, né? Isso. O coração sente? Sente. Sente que eu digo questão de cérebro, né? A gente sabe que é cérebro, o intestino é um segundo, o coração é o terceiro cérebro, será? Não diria dessa forma, não. Como eu falei no começo da nossa conversa, todos os nossos sistemas eles estão trabalhando em conjunto, sabe? O intestino ele ganhou essa questão de segundo cérebro, tem gente que fala até que é o primeiro. Sim. Porque muitos neurotransmissores, muitos receptores, terminações nervosas estão ali no intestino e ele traz um reflexo. Por exemplo, produção de serotonina depende do seu intestino. Produção de outros neurotransmissores depende do intestino, sabe? Mas o coração, ele tem inervação, né? Ele tem terminações nervosas. O nosso coração, ele funciona através de um impulso elétrico, né? Sim. Então, se você obstrui ali a nutrição daquele órgão, não tem como, ele vai sentir a dor. Tanto que o infarto, a dor é uma dor aguda. Eu ia te perguntar, o coração dói? Dói. E você sabe que eu cresci ouvindo que o coração não dói, né? Dói. O coração, ele tem terminações nervosas que você nem imagina. Todo o seu funcionamento, seu coração agora aí, ó, batendo, geralmente a média é 70, 80 batimentos por minuto, você está aí mandando impulsos e estímulos elétricos para ele trabalhar adequadamente. E uma das coisas que faz esse trabalho magnífico da parte nervosa do coração são os íons, os minerais que a gente tem. O magnésio, por exemplo, é um. Eu quero. Segura, eu quero falar das vitaminas vitais importantes, assim, como dica pro pessoal já. Sim. Mas antes de entrar nisso, eu quero saber se a parte emocional influencia na saúde do coração. Influencia na saúde como um todo, né, Vivi? Porque eu falo que a nossa saúde ela depende de pilares de sustentabilidade, sabe? Esses pilares, primeiro, alimentação. Você é o que você come. Essa frase é pura e verdadeira. Segundo, sono. Se você não tem um sono adequado, preservado, repara, noites mal dormidas. Todo mundo tem. Não existe uma pessoa que vai dormir plenamente todos os dias. Não. Eu mesmo essa noite foi uma noite que eu não dormi bem. A gente acorda mais cansado. Você acorda menos disposto. O sono precisa ser reparador, Totalmente reparador. Se você não tem um sono reparador... O que acontece, doutor, no sono? Por que a gente tem que ter um sono reparador? Tem que dormir antes das 11? Tem um esquema, né? Tem, porque, primeiro, hoje a gente está muito exposto a luzes, né? Computador, tela de celular, luz azul, né? Que isso acaba ativando muito a nossa glândula pineal e acaba prejudicando muito no contexto sono. Porque você fica ativando a sua glândula e quando era para o seu cérebro já está entrando num processo ali de descenso, de descanso, que antigamente quando não tinha luz, quando escurecia, né, o cérebro ele já interpretava, opa, já está indo para a hora ali de descansar. Hoje não. Hoje o sol vai embora, mas você continua lá, ó, exposto a luzes, inúmeras luzes, principalmente de tela, de celular, computador, que é essa luz azul, que faz o nosso cérebro interpretar que é dia.
Então, todos os seus processos de regulação, de secreção hormonal, para fazer você descansar, para fazer o mecanismo de reparação, de reequilíbrio, eles estão totalmente bagunçados. Então, a hora que era para você estar descansando, mas você está ali com o celular na cara, você está atrapalhando sua curva de cortisol, você está atrapalhando sua curva de melatonina e, consequentemente, isso impacta diretamente na qualidade do seu sono. Porque a qualidade do sono é o que? É o sono REM. Quando você entra no sono REM, é aquele sono que repara, que aí, se você olhar a taxa basal, né, de uma pessoa em sono REM, é como se ela estivesse hibernando ali mesmo, entendeu? Então, ali, todos os seus processos fisiológicos, eles estão o quê? Reparando, reequilibrando, limpando. Não é à toa que a gente fala, raspe a língua sempre pela manhã. A primeira coisa que você vai fazer no seu dia... Ó a dica, hein, gente? Raspa a língua com raspador de cobre. Não use esse raspador de plástico. Compra um raspador de cobre. Hoje é tão acessível, tão fácil. Sim, então, ali no sono, você tem uma recuperação, você tem um reequilíbrio total do seu sistema. É como se estivesse dando um reset ali para você começar o seu dia seguinte, entendeu? Com toda a energia, com todo o ânimo, com toda a força. Agora, se você não tem um sono reparador, se esse sono REM ele não acontece de uma maneira efetiva, é onde que as pessoas ficam fadigadas, as pessoas ficam cansadas, atrapalha a curva de cortisol, prejudica até na curva de hormônios de saciedade, leptina, grelina, entendeu? E aí a gente vai num universo hormonal que está totalmente relacionado à sua funcionalidade, entendeu? Aí você não entende por que as pessoas estão perdendo saúde. A gente falou de alimentação, sono, atividade física. Isso aí eu falo que é... Gente, eu ainda tô devendo, tá? Fundamental. Fundamental a atividade física. Eu vou ter que falar o nome dela. Gente, em breve eu quero trazê-la, viu? Já levo o convite para minha querida doutora Nathalie. Eu passei na Nathalie e ela falou assim, Viviane, 40 anos não fez exercício? Você tá louca? A partir de agora exercício. Eu ainda tô te devendo, doutora. Mas eu falo que a atividade física é um dos pilares. E um dos pilares de maior importância. Principalmente cardiovascular, né, doutor? Não. Tem que intercalar, Sim. Tá? Esse negócio, eu faço... por exemplo, eu não faço atividade aeróbica de longas distâncias, maratona, essas coisas eu não faço. Eu gosto de fazer atividades cardiovasculares como o tênis, a natação, uma arte marcial. Mas por que tem que fazer essas também? A Nathalie falou para mim que é obrigatório fazer a musculação, né? A musculação vai preservar muito o seu contexto, exatamente, o seu contexto de condicionamento muscular, né? Porque hoje um dos grandes problemas também dos idosos, principalmente depois de 60 anos, se chama caquexia. O que é caquexia? É a perda da massa muscular. E isso acontece, não tem jeito. Em processo de envelhecimento, você vai tendendo a ter uma caquexia. E a musculação, ela impede isso. Então, ela preserva a musculatura. Então, aqueles velhinhos que andam arrastando, que têm dificuldade de sentar, levantar. Por quê? Porque eles perderam massa muscular. Na musculação, no exercício anaeróbico, no exercício funcional, de pegar peso, estimular as suas fibras musculares, você consegue preservar isso de uma maneira mais efetiva. E qual seria a função do cardio, então? O cardio aí é para condicionamento. Então, o cardio é para você fôlego, né? ter um condicionamento bacana, para você conseguir andar sem se cansar, para você proteger os seus vasos sanguíneos, porque o cardio, ele, querendo ou não, estimula o seu processo de circulação, ele estimula as suas veias. Tá tudo bem sentir artérias. O coração assim, quase sair pela boca? Ou a gente tem que passar num cardiologista primeiro antes de fazer um exercício? Depende dos fatores de risco e de idade. Sim. Paciente jovem que vai começar a fazer uma atividade física de alto desempenho, quando eu falo jovem, gente, é abaixo de 40, tá? Ixi, passei, então. E aí é interessante, se for fazer uma atividade de alta intensidade,
fazer pelo menos um eletrocardiograma para a gente descartar algumas arritmias que podem gerar problema, entendeu? Aham. Depois dos 40 anos, você vai começar, que é seu caso, né, Vivi? Aí é bom fazer uma avaliação mais detalhada, porque existem os mecanismos de desgaste, igual eu falei, os desequilíbrios, e às vezes você pode ser pego de surpresa se você começar a fazer uma atividade física de alta intensidade. E para quem é sedentário, como é que vai? Como que começa? Primeiro passando por Começa. uma avaliação. Primeiro começa. Mas tem que passar por uma avaliação. Sim. A pessoa que é sedentária, passou dos 40 anos, não faz nada, absolutamente nada, tem que fazer uma avaliação. Não tem Assim jeito. você mata a mamãe aqui. Mas tem, sabe por quê? Porque é exatamente, eu falo que depois dos 30 anos, o nosso corpo ele começa um declínio sem fim, ele não para de declinar. 30 anos, depois é só perda. Não é nem por fora, né? Não é só por fora. Não, Não é nem não, só por não. dentro, é por fora Em também. todos os sentidos, em todos os aspectos. A natureza ela é muito sábia, tanto que a mulher ela tem um potencial de engravidar, de fazer a proliferação dela até os 30, 35 T2, anos. No máximo 35 anos. Sim. Lógico, ela tem a fertilidade, tem mulher que tem a fertilidade mais prolongada. Mas, de um modo geral, 35 anos de idade. E depois você começa o quê? A declinar. A mulher não gera filho com 60 anos. Porque o corpo já entrou num processo total de declínio, entendeu? Então, se você não recupera esses mecanismos, se você não dá para o corpo o que ele precisa para funcionar, realmente vai ter muito problema. E aí começa as perdas de funcionalidade e o adoecimento. Que as pessoas... aí começa a perda hormonal. Eu falo que os hormônios é o nosso combustível. É uma outra coisa que eu sempre tenho que quebrar esse tabu, principalmente com pacientes que vêm, às vezes, da medicina tradicional. O medo do hormônio. Quando fala hormônio, meu Deus, não. Hormônio, câncer. Câncer, hormônio. E não é bem assim. É uma coisa que foi lá na década de 80, quando começou os hormônios sintéticos, né? Anabólicos, sintéticos. E aí começou um vasto uso desses hormônios e, querendo ou não, os hormônios sintéticos, os hormônios produzidos pelo homem ali. E isso tem um motivo, tá, Vivi? Porque você não pode... Olha só, isso é muito interessante. Porque você não pode patentear, ser dono de alguma coisa que é produzido naturalmente, que é produzido pela natureza. Então, eu não posso virar e falar assim, opa, testosterona é minha, só eu que posso produzir ela. Mas, se eu pegar a molécula da testosterona e incrementar algumas coisinhas, ela parecer com a testosterona, eu posso patentear. Sim. Então, quando eu posso patentear, eu tenho direito a explorar aquilo ali, ó, 20 anos. Só eu, Rômulo, dono dessa... fórmula... testosterona, né? Plus mais. Fajuta, só eu posso explorar. Então, comercialmente e financeiramente, é super interessante a gente ter os hormônios sintéticos. Agora, é interessante ter hormônio bioidêntico, sendo que o Zé ali da farmacinha da esquina pode fazer também, entendeu? É claro que hoje a gente tem que sempre trabalhar com seriedade, né? Farmácias com seriedade, que infelizmente hoje procedência do produto. Exato, não é à toa que a gente sempre orienta nessas questões, né? Porque infelizmente pode ter divergência até de dose, mas qualquer um pode produzir. E doutor, é importante a gente falar também que também não é... Eu não posso ir ali e falar assim, eu tô precisando de testosterona porque eu tô com baixo libido, sei lá. Não. Porque muita gente hoje fala isso, compra, entendeu? Aí a gente tem que ser dosagem, né? É muito personalizado. Exato. Tem que ver a necessidade de cada pessoa, sabe? Porque é aí onde eu falo, é a banalização das coisas que geram os problemas, né? Inclusive o CRM lançou uma nota há uns meses atrás falando da restrição do uso de certos hormônios para fins estéticos, né? Mas aí a gente entra nessa questão de melhoria de qualidade de vida e melhoria de funcionalidade mesmo. Por isso que eu falei que o hormônio ele é nosso combustível. Mas a gente tem que respeitar a fisiologia de cada um. Eu tenho que respeitar a sua fisiologia.
Eu tenho que respeitar a fisiologia do paciente que faz academia todo dia e que come proteína ali em grande quantidade. Cada organismo ele tem uma fisiologia. Sim. Então, não é simplesmente, eu tô com perda da libido. Mas, às vezes a sua perda da libido não tem nada a ver com a sua testosterona. Sim. As pessoas assimilam muito a testosterona, Sim. perda da libido. Eu falei assim. Testosterona, perda da libido. Às vezes só um exercício físico, né, doutor? E uma outra coisa, por exemplo, sabe qual que é o órgão do seu corpo que tem mais receptor de testosterona? O coração. E todo mundo pensa que a testosterona Mas depende... como então eu vou cuidar dele? Depende só... não, testosterona é parte sexual. Não. Olha. Hoje já mostram-se vários mecanismos aí de ação da testosterona no contexto cardiovascular. A flexibilidade, a elasticidade das suas artérias Da batidinha. depende da sua testosterona, depende da sua progesterona. Então, se você não tem uma harmonia fisiológica... Poucas pessoas dosam isso, né, doutor? Quase ninguém dosa. Quando dosa às vezes para fins estéticos. Sim. Aí é para ganho de massa muscular e tudo mais. Mas testosterona protege seu aparelho cardiovascular, ou seja, coração e vasos sanguíneos, protege o seu sistema nervoso central, protege sua memória, protege sua funcionalidade muscular. Antes de você ir embora, você receita para mim, por favor. Entendi. Entendeu? É uma loucura, né? Que a gente imagina que é realmente só por uma coisa. A gente pensa geralmente na parte sexual do negócio e tá muito mais... Exatamente. E é por isso que eu falo da necessidade integrada de abordagem. Agora imagina, vamos voltar lá naquele exemplo do ortopedista. Se o ortopedista ele vai lá e avalia só a sua dor óssea, você acha que ele vai conseguir resolver o seu problema? Sim, eu entendo perfeitamente. Vai. A mesma coisa, eu dou exemplo de todas. É porque, querendo ou não, a medicina integrativa ela é muito, muito criticada, principalmente os profissionais mais céticos, que enxergam de uma maneira mais direta, acaba fazendo até piadas, né? Mas o que eu falo, eu sempre chamo o pessoal que questiona, que fala não, que isso não existe, que medicina integrativa não existe, não sei o quê. Eu sempre chamo para debater. Falo assim, vamos debater? Vamos fazer um ao vivo para a gente poder... E foge, né? Todos fogem. Sim. Não tem Mas, doutor, eu não vejo como uma pessoa, como alguém pode separar a questão da saúde do indivíduo por partes. Mas é o que aconteceu, é o que é porque, infelizmente, tem interesses por trás. Mas nós evoluímos nisso, né? Vamos supor que antigamente eu até acredito, assim, a medicina estava dando passos e tudo, mas a gente chegou numa hora que a gente entende que o ser humano é um todo. Mas eu falo que a medicina teve um período, vamos dizer assim, meio negro. Obscuro. Obscuro, porque por inúmeras influências caiu no esquecimento medicina ayurvédica, caiu no esquecimento medicina chinesa. Sim. E quando você vai falar, às vezes, de medicina chinesa, dependendo do médico, ele dá risada na sua cara. Uma medicina milenar, que tem um conhecimento super amplo, que traz resolução de inúmeros contextos, e hoje é considerada uma medicina ultrapassada, uma medicina que não serve para nada. Então, falta essa questão de trazer esses conhecimentos tão antigos. Mas é que não dá lucro, né, doutor? Não dá lucro. E eu entro vou um pouquinho mais além. Imagina eu resolvendo o seu... Vamos supor, você toma 3 remédios. Todo mês você tem que ir lá na farmácia comprar 3 remédios. Imagina se eu resolvo o seu problema e que você não precise mais de ir lá todo mês e comprar o seu remédio. Tem gente que vai ficar bravo comigo mesmo. Não tem jeito. Entendeu? Por isso que é um trabalho de formiguinha. A gente faz um trabalho de formiguinha. E é dia a dia, e a gente E a minha ideia de trazer você aqui é realmente isso, para que isso possa chegar a outras pessoas, mas que mude a mentalidade de buscar o porquê. Tem que mudar a mentalidade. Não tem jeito.
tem o paciente que fala assim, não, eu não acredito que é possível, eu acho que não tem como, eu prefiro que nem passe comigo. Doutor, Entendeu? eu falando disso, da gente tocar nesse assunto de, paciente assim, paciente isso, Y, minha mãe tem colesterol alto e tomou aquela praga daquele remédio por um tempão. Simvastatina? Sim. Aí, eu acho que hoje ela saiu disso, mas aí o médico falou pra ela, teve até um médico do SUS, eu achei super interessante, que ele falou pra ela, vou te tirar. Vai desmamar, vai fazer exercício, vai sair disso. Então, assim, eu preciso... É interessante pra mim quando a gente vê isso. Mas tem... É o que eu falo, por isso que está crescendo cada vez mais, sabe, Vivi? Porque realmente os médicos, eles estão começando a enxergar a gente coisa entra no antidepressivo também, pessoas que dependem disso para viver, por quê, né? Então, eu preciso falar de pressão alta, em passos práticos para a gente tirar a pessoa disso. Eu sei que é um processo, eu sei que é muito fácil falar assim, tira o remédio da pessoa que está com pressão alta. Mas você pode dar, assim, para quem hoje tem... Jovem, eu vejo hoje jovens tomando, né? Não é só mais idosos. A minha mãe também, esses dias, estava falando assim, porque eu tenho que tomar, porque eu tenho que arrumar o colesterol, porque minha pressão tá... sempre for 12/6. Agora já tá 13/9. E vai ficando mais velha, a pressão vai subindo? Vai, por causa da elasticidade do vaso que eu te expliquei. Você já viu um menino de 18 anos ter câncer de próstata? Não. Não existe. Pelo menos se tiver algum caso, ninguém relatou. O câncer ele acontece no homem, na próstata acontece depois de 50 anos de idade. Sim. Por quê? Porque cai a testosterona. 18 anos, o menino está no pico da testosterona. Então, os hormônios, eles têm um papel fundamental na elasticidade, na complacência do vaso sanguíneo. Então, imagina, quanto mais você envelhece, mais o seu vaso sanguíneo fica rígido. Então, a força do sangue batendo ali aumenta a sua pressão. Tá. Entendeu? Então, vamos falar disso prático. Vamos começar do colesterol e a gente chega lá naquele trigli não sei o que lá. Triglicéridos. vamos chegar nele. É porque são as três coisas hoje que estão assim, colesterol, pressão alta e triglicéridos, né? Altos, né? Estão desregulados. Por que isso acontece? Quais seriam os passos práticos para a gente resolver isso aí? Primeira coisa, eu preciso de explicar para todo mundo que o colesterol não é vilão. O colesterol, ele é mocinho. O colesterol é do bem, gente. O colesterol não é do mal, tá? Por quê? O colesterol... Colesterol alto, né? Colesterol. Tá. Ele é do bem. O colesterol não é do mal, tá? O colesterol, ele é fundamental para a nossa saúde. Principalmente aqui, ó, saúde cerebral. O nosso cérebro, uma porcentagem do nosso cérebro é o quê? Colesterol. Tá? Então, para você desenvolver a sua capacidade cognitiva, memória, você depende de colesterol. Tá? Não é à toa que, se você pegar a bula do remédio que controla o colesterol, você vai ver lá que pode acontecer efeitos colaterais relacionados ao seu sistema nervoso central. Tá? Que também ninguém tem essa prática, né? De pegar a bula do que está tomando. Vai lá tomando, mas não sabe o que está tomando, não sabe os efeitos que aquilo ali pode dar. Colesterol é do bem. Colesterol, ele participa de cascata de formação hormonal. Colesterol é a mãe e o pai dos seus hormônios. Então, o seu corpo ele precisa de colesterol para inúmeras funções, para inúmeras funcionalidades aí do seu organismo. Aí você imagina se você reduz o seu colesterol para perto do mínimo possível, quase zero. Você vai perder essas funcionalidades. Vai trazer efeitos colaterais terríveis para você. Então, você precisa de colesterol. Qual que é o problema? É a oxidação do colesterol. É a inflamação do colesterol. Por isso que fala que tem um colesterol bom e um colesterol ruim. Não, os dois são bons. Mas o LDL, que sempre levou esse nome de mau colesterol, ele tem dois subtipos que eles inflamam mais fácil. Mas quem inflama, quem faz o processo de inflamação desses dois colesteróis, desses subtipos de colesterol, é exatamente o triglicérides. Por isso que a gente tem que focar e combater o quê? O triglicérides.
Se você combate o triglicérides, se você deixa o seu triglicérides em níveis ideais, a chance de você ter formação, placa de ateroma por causa de colesterol é praticamente zero. Por quê? Se você... O que acontece? O triglicérides vai lá e machuca o endotélio lá dentro do vaso sanguíneo. Aí começa a ir ali mecanismos de reparação. Ativa todos os mecanismos de reparação do seu corpo para ir curar aquele pedacinho ali que sofreu a agressão que foi causada pelo triglicérides. Aí tem várias coisas que causam essas agressões. E aí o colesterol, na verdade, ele vai para tentar reparar aquilo ali. Sim. Mas quem machucou, quem matou o vaso sanguíneo foi o triglicérides, não foi o colesterol. Olha. Então o colesterol é assim, ó, matou, teve um assassinato. Aí o bandido, ó, caiu fora. Aí o colesterol foi lá de curioso para ver se ele podia fazer alguma coisa. A polícia chegou bem na hora. Sim. Prendeu o colesterol ficou sendo culpado. Mas não, o triglicérides que é o problema. Então, tem que combater triglicérides. Como faz? Onde é que está o triglicérides? Bora. Carboidrato refinado. Sim. Por isso que eu sempre bato na tecla do carboidrato refinado, porque o carboidrato refinado ele inflama o seu corpo inteiro. Todo o excesso de triglicéridos que você está tendo no seu corpo é por causa do bendito carboidrato refinado, é por causa da farinha branca que você come, é por causa do açúcar que você come, é por causa dos bolinhos lá, dos biscoitinhos. Tem gente que fala assim, não, eu estou super saudável, meu café da manhã é biscoito e creme cracker. Assim, não, você não está nada saudável. Aí entra outros carboidratos. Integral com gergelim, só conversa, né? Não. Gente, diferença de produto integral para normal é de 5 a 10%. Hoje em dia é raríssimo você ver produto realmente integral. E aí tem uma certa dificuldade porque o gosto não é bom. Então, tudo que você sente o gosto muito bom, pode desconfiar que tem coisa errada ali no meio, entendeu? Farinhas enriquecidas de ácido fólico. Ah, isso aí é uma maravilha para você colocar lá no rótulo, Sim, né? sim. Nesses lanchinhos de avião aí é o que mais tem. Sim. Agora, vai ver a farinha, o trigo que tem lá. Lotado de trigo, para você estufar seu estômago, para você prejudicar seu intestino, para você inflamar a sua célula e aumentar o seu o quê? Triglicérides. Aí, que acaba com o colesterol, que a que pressão sobe. leva o colesterol para um nível de oxidação, de inflamação, que aí sim, nesse mecanismo de oxidação, prejudica e pode formar placa. Então, na verdade, quem que leva o colesterol a formar a placa de ateroma é exatamente o triglicérides. Se você tem nível de triglicérides normal no seu sangue, eu não quero saber se seu colesterol está 200, está 300, não quero saber. Então a gente tem que tomar cuidado com a Legal oxidação. isso, né? Meu filho pequeno, quando a gente era pequenininho, a gente foi no pediatra. Aí ele falou assim, os exames todos deram o colesterol alto dele, né? Aí bom. A primeira vez que ele falou assim pra mim, calma, tá tudo certo, tá maravilhoso, tá melhor que de muita criança que tem. Que bom. Porque se seu filho tem uma cascata de colesterol preservada já dele, desde a infância, excelente. Aí o que seu filho vai ter que tomar cuidado ao longo da vida? Os alimentos refinados, não só farinha. Todos os carboidratos refinados, inclusive carboidratos de modo geral. Porque tem gente que acha, por exemplo, que fruta é natural e pode comer à vontade. Não, fruta é um carboidrato. Frutose é o quê? Açúcar. Se você consome frutose em excesso, vai te dar problema também. Tanto que eu tenho pacientes que desenvolvem diabetes mellitus tipo 2 porque toma suco de laranja todo dia e chupa 3, 4 laranjas por dia. Mas até o suco, até o 3, 4 laranjas já é um assusta? Muita coisa. Laranja... E eles falam que é para comer com bagaço, né, doutor? O bagaço diminui a absorção da frutose. Sim. Né? Suco de laranja... E o de uva também, né? A gente compra o integral e manda ver achando que tá fazendo super bem. Não, porque a uva também tem muita frutose. Isso a gente não vai nem entrar no refrigerante, enfim. A gente tá falando realmente dos alimentos que são alimentos. Refrigerante você tá tomando... Você tá tomando veneno, né? Vinho faz bem pro coração? O que faz bem pro coração é o resveratrol, Sim. que tem na uva, né? Mas para você tomar uma quantidade de resveratrol para fazer bem pro seu coração, você vai ter que tomar 10 garrafas de vinho, entendeu? Então a gente não pode fazer essa associação. Mas não morre, né, doutor? Não tem perigo, né? Porque todo mundo
fala assim, não pode tomar vinho, não pode... Eu acho isso... Não, tomar depende de cada contexto também, né, viu? Eu tenho paciente que chega para mim que eu falo assim, não, você não pode beber bebida alcoólica. Dentro desse contexto aqui, dentro da sua situação clínica e funcional, bebida alcoólica para você, se tudo der certo daqui 6 meses, se tudo der certo daqui 1 ano. Alinha primeiro. Então, sim. você... Agora, se você está metabolicamente estável, tem gente que gosta muito da cerveja, é lógico, tudo é questão de quantidade e periodicidade. Se você consome alimentos inflamatórios todos os dias, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, entendeu? Então, o que a gente tem que ter muito cuidado é realmente questão de periodicidade e quantidade. Eu só bebo no final de semana, mas no final de semana ele toma caixa de cerveja. Sim, cara. Entendeu? Doutora, a gente está encaminhando para o final. Antes eu só preciso falar da pressão alta. E depois eu preciso que você me traga algumas vitaminas muito importantes que as pessoas assim que não tenham acesso hoje à medicina integrativa falam assim, olha, cuide essa vitamina, essa, eu sei que uma delas é o magnésio, mas vamos voltar lá pro rapidinho para a pressão alta. Bom, para a gente finalizar, Sim. Aí, olha só, pressão alta, como eu disse, realmente é um sintoma, tá? A doença pressão alta hoje é raríssimo, é o que a gente chama de hipertensão secundária. É muito errado classificar a pressão alta como uma doença, tá? Uhum. A doença pressão alta é exclusividade de algumas pessoas, 5%. Olha. A hipertensão é um estado, geralmente inflamatório que a pessoa está, e o reflexo do seu corpo em relação a esse processo de inflamação é o aumento pressórico, tanto que a maioria das pessoas que estão hipertensas, elas têm disfunção metabólica, uma delas é a resistência periférica de insulina, tá? Então eu não considero a hipertensão como doença para todo mundo, tá? Então o uso de medicamento para essas pessoas que estão às vezes inflamadas, vai só tampar o sol com a peneira, tá? A gente tem que cortar o mecanismo de inflamação, né? Depois que você corta o mecanismo de inflamação, a pressão começa a cair, a pessoa não precisa mais do remédio. Então, pressão alta tem que ter um manuseio muito específico. Não é todo momento do paciente ali que está hipertenso que ele vai ser eternamente hipertenso, não. Sim. Como eu falei, de 90% a 95% não vai precisar, sai dessa situação. Que bom. Tá? Segundo ponto, que hoje eu falo muito em questão de suplementação. As pessoas estão cada vez mais inflamadas. Uhum. E isso está acontecendo cada vez de uma forma mais precoce. Então, o magnésio, ele entra como um íon, como um mineral importantíssimo para a saúde do sistema vascular. Porque o solo brasileiro ele é pobre em magnésio. Nosso solo ele não tem magnésio o suficiente para a gente conseguir somente repor magnésio na alimentação. Solo vulcânico que é rico em magnésio. Hoje no Brasil nós não temos solo vulcânico. Tem algumas áreas em Goiás, mas muito pouco. Então, o solo brasileiro é pobre em magnésio. Então, se o solo brasileiro é pobre em magnésio, o brasileiro é pobre em magnésio. Sim. E o magnésio, principalmente o magnésio de malato, eu ia te pedir uma dica. Ele é importantíssimo. Aí pega essa dica aí, ó, tô dando para você, jogando no seu colo. Ele é importantíssimo para ajudar o quê, ó? Você lembra da elasticidade do vaso sanguíneo? Ele é de extrema importância para isso, tá? Para a elasticidade do vaso. Então, sem o magnésio de malato, diminui a produção do óxido nítrico, que é vasodilatador. Hoje, em alguns países, o tratamento da hipertensão arterial é utilizar o magnésio de malato. Entendeu? Legal. Então, se você me falar assim, de suplemento, qual o suplemento que todo brasileiro deveria suplementar? Magnésio, tá? Se tivesse um suplemento, se eu pudesse colocar um suplemento lá no SUS, lá na farmacinha do SUS, para a população pegar de um modo geral, eu colocaria 3 suplementos. 4, tá? 4 suplementos. O magnésio, vitamina D3, vitamina K2, MK7 e vitamina A.
Se todo brasileiro fizesse essa suplementação, muitos problemas da saúde pública seriam resolvidos de uma forma espontânea. Sim. Lógico, isso aconteceria a longo prazo. Sim. Mas iria mudar o perfil de saúde populacional. Ia acabar esse tanto de gente em fila de pronto atendimento por causa de gripe, por causa de doenças infecciosas, ia acabar esse tanto de atendimento por dores crônicas, entendeu? Eu fiz um trabalho numa cidade no interior de Minas, que eu atendi lá pelo SUS durante um período, e eu prescrevi para todos os pacientes, claro, dentro de uma proporcionalidade adequada, esses 4 suplementos. A gente teve uma resposta assim, maravilhosa em relação à resposta clínica mesmo, do paciente voltar depois de 3 meses usando isso, falando que a vida dele melhorou. E é fácil acesso, né? Essas vitaminas. Total. E ômega 3? Ômega 3 também é muito importante. De eu qualidade, aconselho a usar o ômega 3. E hoje existem alguns testes que você faz para especificar a quantidade de ômega 3 que seu corpo precisa. Então, é interessante aí também. Ômega 3, o único problema, que é raro também, mas existem algumas pessoas que acabam tendo, é a alergia mesmo, a questão do óleo de peixe, Sim. entendeu? E tem que tomar cuidado com a qualidade do ômega 3, porque hoje achar ômega 3 de qualidade tá complicado. Doutor, muito obrigada. Eu acho que é isso. Ficamos aqui 1 hora de conversa. Foi mesmo, passou rápido, hein? Falei pra você que ia passar rápido. Você me enganou. Pra enganar mineiro é difícil, né, gente? Gente, muito obrigada. Muito obrigada, doutor. Muito mesmo. Eu queria muito depois receber algumas perguntas e te mandar. Porque haverão muitas perguntas. Sim. E se te mandasse, se você conseguisse fazer essa interação com a gente, de mandar as respostas em vídeo para as pessoas. A gente tenta, complicado o seu tempo, mas eu vou tentar. Gente, muito obrigada, viu, doutor? Pode dar aí. Pessoal, fala a sua rede social. Um abraço aí para vocês, para você que quer, né, conhecer Ele um pouco mais. Ele dá dicas direto, viu, gente? Ah, não, meu Instagram é só dica. Eu falo que se você acompanhar meu Instagram, você vai ver que você consegue mudar muita coisa na sua vida sem passar por consulta comigo. Você falou Olha que do privilégio. Sal agora, sim. Sal vai integral. lá ver. Tem muita coisa que a gente fala aí, realmente, para entregar um conteúdo de primeira aí para vocês realmente mudarem a visão em relação à saúde de vocês e ganharem qualidade de vida, gente. Esse é meu principal objetivo. Muito obrigada, doutor. Gente, muito obrigada. Fica aí, assista, depois segue o doutor lá e qualquer dúvida a gente tá aqui. Beijo, até mais. Tchau, tchau.